Salve, salve nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui um corte do Sport Center da ESPN Brasil, repercutindo tudo que falou o diretor técnico José Botto. Então, quer saber mais? Já chega deixando o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho, seja bem-vindo! Cara, quero dar os créditos de vídeo para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Olha só o que eles vão falar agora do José Botto e do Mengão, hein, que está voltando hoje das férias. Simbora, vamos lá. Já. Antes, vamos com números de mais um nome que tem sido falado aí no Flamengo. O Flamengo com o José Botto, este cara tão conhecido por ir bem no mercado, né, Fernando? Exato. E aí, um nome que tem sido falado aí é o Juninho. Temporada dele no futebol árabe, 26 jogos, 11 gols, 20 desses 26 como titular, 3 assistências, 128,2 minutos para participar de um gol. Ele que é atacante. Volta pra cá, Braz, que a gente vai direto lá com o Pedro Henrique Torre, trazendo as informações pra gente. E como foi também essa chegada do Botto, o que ele falou em entrevista coletiva. Claro que muito se perguntou sobre contratações, este trabalho pelo qual ele ficou tão famoso, né, Pedro? Seja muito bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. E tá chovendo lá, hein? Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, um abraço pro Donan, todo mundo que tá com a gente neste Sport Center. Sport Center. Falamos daqui de dentro do Ninho do Urubu, aqui pertinho do Campo 1, onde os jogadores realizam geralmente os treinamentos, dia de reapresentação. Até agradecer a comunicação do Flamengo, que a gente está podendo aqui fazer esse link daqui de dentro, pertinho do gramado. Geralmente isso não acontece, mas novos tempos aqui no Ninho do Urubu. Então, reapresentação, como eu disse, do elenco agora, 15h30, os atletas chegaram, ou seja, tem meia horinha, começou de fato oficialmente essa reapresentação, os atletas por aqui, e 2h30 da tarde houve uma coletiva de imprensa do diretor técnico de futebol português José Botto. Veio aqui conversar com a imprensa, foi a segunda coletiva de imprensa desde que ele chegou ao Flamengo, a primeira de apresentação e essa segunda já para falar sobre o planejamento da temporada 2025. Alguns pontos interessantes, destacou que a prioridade do Flamengo nessa temporada é a Série A do campeonato, o Campeonato Brasileiro da Série A, mas a prioridade principal, mais imediata, a Supercopa, dia 2 de fevereiro contra o Botafogo em Belém, no Pará. O Flamengo vai ter inicialmente nas rodadas do Campeonato Carioca uma equipe sub-20, né, que vai começar já neste fim de semana, e na sexta-feira o elenco principal com o técnico Felipe Luiz, quem se reapresentou hoje de fato, aí esse elenco segue para os Estados Unidos à noite, porque lá vai ter a competição FC Series, vai ter disputa com São Paulo, enfim, outros clubes brasileiros vão participar também, e aí vai dar início à preparação de fato. Quem sabe até lá o Flamengo possa ter algum novo reforço, né, alguma contratação. Até agora não anunciou nenhum novo nome para a temporada 2025. O Botto disse que não tem pressa nesse sentido, e aí um perfil um pouco diferente que a gente estava acostumado a ter, né? Com o Flamengo um tanto quanto protagonista das últimas janelas do mercado brasileiro de transferências, nomes parrudos, e agora o Juninho, do Karabag, lá do Azerbaijão, é o mais cotado. O Botto já anunciou logo de saída na coletiva de imprensa: eu não vou comentar sobre contratações. Vocês podem até perguntar, mas eu não vou detalhar porque o segredo é a alma do negócio. Então vamos ouvir um pouquinho o que falou o Botto, e ele pincelou rapidamente sobre a questão das mudanças profundas no departamento médico, praticamente todo mundo trocado aqui no Ninho do Urubu. Os atletas foram surpreendidos, não porque já souberam as notícias, mas encontraram um cenário bem novo. Então vamos ouvir agora o José Botto. Existe um diretor médico de todo o Flamengo, que não depende do futebol, que decidiu fazer essas mudanças, explicou-me algumas porque é que elas eram necessárias, e agora vamos ver como é que as coisas funcionam em termos de futebol, porque o resto dos departamentos médicos do resto das modalidades não é da minha responsabilidade. Nós trabalhamos com
conseguirmos o que queremos e que achamos que encaixa naquilo que é o modelo do treinador e do Flamengo. Se isso tiver que levar mais 2, 3 ou 4 dias, leva. Não há nenhuma pressa, nem nenhuma... Até porque a pressa normalmente é inimiga do bom, não é? Assim uma coisa qualquer. A perfeição. Mas da perfeição, é isso. Mas não temos pressa nenhuma. É óbvio que não vamos esperar 6 meses pelas contratações, mas não temos pressa, queremos o que queremos, pagar o que queremos, e o tempo vai ser o tempo que nós conseguirmos ter essas duas coisas juntas. Então tá aí, então, José Botto falando sobre essa questão de contratações. O torcedor fica sempre muito ansioso, mas o Botto disse aí, tempo ao tempo. Então o Flamengo vai tentar a contratação, conversa sim com o Karabag lá, que já tinha um acordo com o Sevilha. O Juninho não entrou no acordo, aí não entrou em acordo com o Sevilha da Espanha. O Filipe Luís entrou no circuito também, conversando com o jogador. O Flamengo tenta ali fechar esse negócio para, quem sabe, contar com esse jogador, o atacante brasileiro de 28 anos, está lá no Azerbaijão. É um nome, um perfil mais ao estilo Botto mesmo, né? De jogadores assim não tão badalados, mas que podem chegar para compor bem o elenco rubro-negro na visão dos dirigentes. Por outro lado, pode ter a saída também do Fabrício Bruno. Ele está aqui no Ninho do Urubu, se reapresentou, mas seguem as negociações para uma provável saída para o Cruzeiro. O jogador tem até esse desejo, 7 milhões de euros por 70% dos direitos do jogador, e aí depende da forma de pagamento. Enfim, estão conversando Flamengo e Cruzeiro. O Botto também não se estendeu sobre isso, disse que conversou com o Filipe Luís sobre Fabrício Bruno, como falou sobre todos os outros jogadores, não quis ser nada específico. E aí, só para complementar e te entregar novamente, Gláucia, essa questão do departamento médico, enfim, muitas mudanças, etc. O José Luiz Runco, o diretor médico-geral, ele nomeou o Fernando Sasaki, que vai ser o novo chefe do departamento médico profissional. Ele era da base, vem para ser o chefe do departamento médico profissional. Chegou com o Botto aqui antes só para ser apresentado, não falou nada, foi apresentado um pouco antes ali. E também o Alfredo Almeida, português, veio a pedido do Botto, também vai ser o assistente direto do Botto. Aí eu perguntei para ele como é que vai funcionar essa dinâmica. Ele falou, ele não vai cuidar nada de contratações, nada nesse sentido, mas vai ser o meu olhar aqui dentro, uma pessoa de confiança para as questões técnicas, táticas também. Quando eu não estiver aqui, estiver resolvendo outras coisas, ele vai observar ali o trabalho técnico-tático para que eu possa discutir depois e acompanhar o que vem acontecendo no Ninho do Urubu. Então é isso, é o que se desenha nesse novo Flamengo. Lembrando, tem estreia no fim de semana do Campeonato Carioca contra o Boa Vista, a equipe sub-20 em Sergipe, mas o time principal, o elenco principal com o Filipe Luís, ruma para a Flórida nesse fim de semana, embarca sexta-feira à noite. Boa, Pedro. Obrigada pelas informações, amigo. Boa sequência de trabalho por aí. Um beijo para você, trazendo esta quarta-feira movimentada lá no Flamengo. E aí, né, Fer, lembro quando começou a história de que o Botto viria para o Flamengo e tal, a gente sempre discutiu como a expertise dele era essa de conhecer jogadores, principalmente brasileiros, pelo mundo, de ter esse scout um pouco mais diferenciado, de um olhar diferenciado para jogadores que não estão tão na vitrine. Acho que essa história de negociação com o Juninho, do Filipe Luís já tem entrado até na negociação também, tem muito disso, né? O cara tá lá no Azerbaijão, um futebol totalmente alternativo e tem essa pretensão do Flamengo em trazê-lo. Então, acho que já parte muito daí esse trabalho do Botto. Exatamente, é a digital do Botto, né? Como falou ali o Pedro Henrique Torre. O Marcos Braz, em vários momentos, foi muito criticado por não ter criatividade no mercado, né? Por buscar jogadores com mais grife, com mais nome. O Botto está buscando um jogador que não é conhecido no público brasileiro, mas que pode se encaixar dentro do modelo de jogo do Filipe Luís. Quando se fala do Juninho, eu lembro muito de um jogo que a gente passou aqui, né, do Karabag, contra o Bayer Leverkusen no Xabi Alonso, que ele destruiu a defesa do Bayer Leverkusen porque é um jogador muito rápido, um jogador com muita energia,
Um jogador com muita intensidade para pressionar. Opa, se encaixa com o Filipe Luís. Pressionar e botar velocidade, estilo vertical. Então, assim, é uma aposta. Obviamente vai ser o maior desafio da carreira do Juninho, se ele acertar com a camisa do Flamengo. Mas eu acho válida a tentativa de um Flamengo tentando encontrar jogadores. Trazer um jogador que tem potencial, que não tem grife, mas grife se constrói. Você pode lapidar esse jogador e ele se tornar uma peça importante. O Juninho não tem números tão expressivos, porque em vários momentos da carreira dele era um ponta e recentemente ele passou a jogar mais como um 9. Então pode ser um trunfo de um cara que pode jogar na vaga do Pedro, mas é diferente do Pedro em característica, um jogador mais rápido, né, de atacar a profundidade, ou quando o Pedro voltar pode jogar junto com ele, como um segundo atacante, até como um ponta. Então assim, é uma aposta, é um movimento fora da casinha, né, fora da caixa, e acho que diz muito de como é que vai ser o padrão do Flamengo no mercado, né, do Flamengo também tentando encontrar jogadores com potencial. E é importante lembrar, né, Glaucia? Já é um elenco muito estrela. Sim. Já é um elenco muito forte. Você tem que fazer alguns ajustes finos para entregar para o Filipe Luís, que é muito competente, o melhor elenco possível. E até a própria diretoria, quando assumiu esse Flamengo, falou em diminuir custos também, sim, de já ter menos recursos até, então também precisa buscar essas outras alternativas, né, a nomes tão caros. O Boto também falou uma outra coisa que chamou bastante atenção nessa entrevista de hoje em relação a treinadores portugueses. Tudo aquilo que eu disse no primeiro dia, e se calhar fui mal interpretado, tudo aquilo que eu disse no primeiro dia eu mantenho. É alguém em que eu vejo um futuro radioso. E eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. E isso vai acontecer através do Filipe, com todo o respeito pelos treinadores portugueses, que alguns até são meus amigos. Eu quero ajudar a acabar com a hegemonia e nada melhor do que ser o Filipe a acabar com essa hegemonia. Exatamente. Já chega com essa pra cima dos patrícios, opa. É. Primeiro que é importante lembrar que o Filipe não é uma escolha do José Boto. Uhum. Não é o treinador do Boto. Se essa nova direção do Flamengo decidisse não dar continuidade para o Filipe Luís, seria uma loucura, um tiro no pé. Porque ele melhorou muito a equipe do Flamengo na última temporada. O desenvolvimento de alguns jogadores individualmente, foi campeão da Copa do Brasil. Então, assim, ele já é uma escolha da antiga gestão. Não adianta o Boto trazer um pouco essa responsabilidade para ele. No mais, eu não vi, assim, nada de polêmico nessa declaração dele, porque, assim, ele é um dirigente do Flamengo e o Flamengo tem que ganhar. Acho que o Flamengo tem que almejar sempre o topo, levantar a taça, e ele tem que passar a confiança para o treinador dele, que é o Filipe Luís. Eu também acho que é um técnico com muito potencial, né? Ainda em formação, mas já muito acima da média, e o Flamengo vai sempre brigar por títulos. Acho que o Flamengo é um time candidato a todos os títulos e pode ser, sim, um treinador também, o Filipe Luís, para tirar essa hegemonia dos portugueses. Mas a disputa vai ser boa, porque é um futebol brasileiro com a concorrência que está lá no alto. E ele sabe, o Boto sabe disso, conhece esses treinadores também, né, por ser português e tudo mais, então ele sabe a capacidade de todo mundo, né? Enfim, ele sabe o que está acontecendo aqui no futebol brasileiro. São Paulo viajando e o Eduardo Afonso... Galera, tá aí, cara. Separei aqui esse corte, né, do Sport Center da ESPN Brasil, repercutindo a entrevista coletiva do José Boto, né, que falou: eu e o Filipe Luís vamos quebrar, vamos acabar com a hegemonia dos técnicos portugueses no Brasil. Por que que ele falou isso? Porque o Arthur Jorge ganhou Brasileiro e Libertadores no ano passado, o Abel Ferreira, que tá no Palmeiras, ganhou já vários títulos pelo Palmeiras, né? E ele quer acabar com isso, cara. Que seja assim, que o Filipe Luís possa arrebentar nessa temporada, que ele possa ir muito bem, né? No comando do nosso Flamengo e que ele possa tirar da cartola aqueles coelhos maravilhosos, né? O que eu posso falar aqui, cara? Elenco nós temos. Só falta voltar o Pedro, que vai demorar um pouquinho mais, que vai voltar lá para maio, né? E falta voltar o Matias Vinha e o Cebolinha. O Cebolinha já deve estar voltando. A Arrascaeta vai estar voltando agora. De La Cruz também. O elenco completo. Somente Pedro e Matias Vinha, que vai demorar um pouquinho mais. É isso, galera.
Tivemos aqui também informações sobre o jogador Juninho, né, cara? Do Qarabağ, é isso? Qarabağ, eita. Tem que acostumar com esse nome. É um nome esquisito, né? Qarabağ. E aí, pra você, o Juninho seria uma boa contratação, sim ou não? Eu acho que sim, pelo valor investido e pelo que eu vi dele nos melhores momentos pelo Qarabağ, né? O cara fazendo gols de canhota, o cara fazendo gol com perna direita, o cara é destro, é ambidestro, o cara faz gol com 2 pernas, com 3 pernas, ou 3 não, né? 3 é demais, né? Aí já pega mal falar de 3 pernas. Mas é isso, brincadeiras à parte, quero agradecer aqui a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações, fui!